Muito bem, mulheres de um quarto de guerra. Chegamos ao dia 8. E no dia 8, a lágrima se torna uma intercessão. Um dos lugares mais santos do altar, aqui, o Espírito Santo ele não pede para você palavras. Ele pede para você rendição. Porque há orações que não se dizem. Apenas a gente se derrama e chora na presença do Senhor. Então, o dia de hoje, ele vai falar sobre isso, sobre como as tuas lágrimas, elas se tornam uma intercessão. Em Salmo 56, versículo 8 diz: Contastes as minhas aflições e recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Salmo 56, 8. Fala de que cada lágrima que nós derramamos estão guardadas no odre do Senhor. Em João 11:35 fala, né, que Jesus chorou. E Jesus chorou quando? Quando ele soube que seu amigo Lázaro, aquele que ele encontrava em Betânia, havia morrido. Em Romanos 8:26 fala: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Então que nós venhamos hoje pedir ao Espírito Santo que ele nos mostre, que ele nos ensine, que ele fale ao nosso coração. Espírito Santo, nós entendemos, Pai, que fomos chamadas para esse lugar. Nós somos chamadas, Espírito Santo, para esse ambiente de cura da mente, esse ambiente onde o nosso altar está limpo para receber a presença do Senhor, esse ambiente onde nós temos um fogo que queima dentro de nós, esse ambiente onde nós vamos interceder por pessoas, aonde nós vamos derramar o nosso coração, aonde nós vamos ficar em silêncio, esse ambiente onde as nossas lágrimas se tornam intercessão. Senhor, que esse ambiente seja, Pai, um ambiente de cura, de transformação, Pai. É isso que nós queremos. É isso que nós buscamos, Pai. É isso que nós buscamos, Senhor. É estar na tua presença. Então fala conosco no nosso lugar secreto, no nosso quarto de guerra. Fala conosco, Espírito Santo. Nós estamos aqui e vamos ficar aqui, Senhor, nesse lugar, até que a tua presença venha, porque nós queremos a ti, somente a ti, somente a ti. O Senhor não nos deve nada, mas nós escolhemos ficar aqui porque nós amamos a tua presença. Então, visita, Espírito Santo, esse quarto de guerra, esse lugar secreto, Pai. Que esse ambiente se transforme num altar de adoração a Ti, Senhor. É o que eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Minha querida, há momentos em que a sua alma, ela já não tem mais palavras. É verdade ou não é? Há momentos que você não tem mais palavras, há momentos que você não sabe mais o que dizer, há momentos que você pensa assim, Deus, eu não tenho mais o que falar. Eu já falei, eu já orei, eu já briguei, eu já batalhei, né? Há momentos que você não tem mais o que dizer, como dizer. Há momentos que você pensa assim, Senhor, a minha vida ela é tua, a minha vida te pertence e eu já não tenho mais palavras. E é nesse silêncio que você ali não tem mais palavras, mas você derrama a sua alma, que você chora. É nesse silêncio úmido, digamos assim,
que o Espírito se manifesta. As lágrimas, elas são o idioma mais puro da intercessão. Elas falam aquilo que o seu coração ou que a sua mente já não consegue explicar. Ontem nós falamos muito sobre a mente. Antes de nós abrir a boca, a nossa mente já sabia o que ia ser dito, Deus já sabia, porque Ele nos sonda e nos conhece. Mas quando há esse silêncio, as lágrimas, elas se tornam o idioma mais puro da sua intercessão. Elas falam aquilo que o coração não consegue explicar, elas falam aquilo que a mente já não consegue, né, transformar em palavras. Elas são o sim da alma, quando o seu corpo não suporta mais, porque o seu corpo, ele acaba carregando com ele dores, né? São formas do seu corpo expressar a dor que há na sua alma. E quando você chora, você está transbordando aquilo que está dentro e que talvez você não consegue falar. Então eu quero que você entenda hoje que no secreto o choro não é fraqueza. No secreto é o lugar onde você derrama a sua alma e ela se torna uma resposta espiritual. Deus não desperdiça as nossas lágrimas. Pelo contrário, Ele recolhe cada uma, anota cada uma e transforma em resposta. Só que Ele transforma em resposta no tempo certo e não no nosso. Então talvez você diga assim, mas Paty, eu já chorei tanto. E eu digo para você, as suas lágrimas no secreto, elas não são em vão. Porque Salmo, nós lemos aqui, Salmo 56:8 diz: contastes as minhas aflições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Hoje eu estou aqui em processo de mudança, né? E eu não estou com todas as minhas Bíblias em mãos, porque a gente já encaixotou a maioria das coisas aqui. Então, assim, eu não estou com todas elas, mas eu vou abrir aqui. No Google tem a Bíblia, a mensagem. Eu quero ver o que diz 56:8, né? Vamos ver o que diz aqui, Salmo 56:8. Tu observas atentamente cada movimento meu nas noites de insônia. Olha que forte. Noites de insônia, noites em que você não consegue dormir. Cada lágrima foi registrada em teu livro. Cada dor escrita em teus registros. Olha, nada, até aquilo que você chora durante as madrugadas, que muitas vezes você pensa assim, ninguém tá vendo, ninguém sabe. O Senhor sabe. O Senhor vê. O Senhor vê, minha querida, quando você vai chorar no chuveiro, para que ninguém na tua casa veja aquilo que você está carregando. O Senhor vê. O Senhor recolhe cada lágrima tua. Cada lágrima está no seu odre, registrada por Ele. Ele registra cada uma delas. Então, muitas vezes, quando você pensa assim, mas ninguém está vendo, ninguém sabe aquilo que eu estou sentindo, o Senhor sabe. Salmo 56:8, tu observas atentamente cada movimento meu nas noites de insônia, cada lágrima foi registrada em teu livro, cada dor transcrita em teus registros. Então, aquilo que você não sabe expressar falando, as tuas lágrimas são transcritas. O Senhor, Ele sabe, Ele entende. Por isso que eu digo assim, ó, talvez você vai, né, num atendimento pastoral, talvez você vai num atendimento terapêutico, né, e você chora para aquela pessoa não entende. Muitas vezes aquela pessoa pensa assim, ela não fala, mas às vezes ela pensa, poxa, fulana tem tudo para ser feliz. Por que ela tá chorando? Né? Se eu tivesse a vida que ela tem. Porque
essa pessoa não consegue transcrever as tuas lágrimas. Mas o Espírito Santo, o Deus que te conhece, o Deus que te criou, ele sabe transcrever as tuas lágrimas, o que cada uma delas significa. Talvez você cresceu numa família que quando você ia chorar, diziam assim para você: engole o choro, não chora. Menina não chora, mulher tem que ser forte. E aí você segurou, reteve. Mas o Espírito Santo hoje está dizendo para você, através desse propósito: eu entendo, eu transcrevo o motivo de cada lágrima tua. Chorar não é fraqueza. Chorar muitas vezes é uma oração silenciosa que só aquele que te criou entende. Porque ele transcreve cada lágrima sua. O nosso Deus é lindo demais. Ele é muito lindo, ele te conhece, ele recolhe, ele transcreve, ele anota e ele transforma essas lágrimas em oração no tempo certo. Quantas coisas, minha querida, puxa na tua memória, quantas coisas você chorou e hoje você pode ver se realizar. Por quantas coisas você clamou, você chorou e hoje você olha e já aconteceu. Não foi no tempo que você pediu, mas foi no tempo certo, no tempo dele, no tempo dele. Ele é tão maravilhoso que ele entende, transcreve, anota, recolhe cada lágrima sua. Quando Jesus, ele chegou em Betânia, ele viu Maria chorando pela perda de Lázaro, a adoradora. Ela também chorava. E ela sentiu a dor de perder um irmão. Maria chorou. E Jesus, o que ele fez? Repreendeu Maria? Disse: por que tu tá chorando, Maria? Não, ele também chorou. Em João 11:35. Ele também chorou, porque ele também sentiu. A lágrima de Maria moveu o coração do mestre antes mesmo da palavra. E logo depois do choro, veio o quê? Veio Lázaro, vem para fora. Depois do choro, veio o milagre. Que você receba isso como resposta, talvez. Talvez você tem feito esse propósito e chegou no dia 8 pensando: o que será que eu vou aprender hoje? Você vai aprender que todo choro que você tem guardado aí dentro, que talvez você não derrama uma lágrima, você endureceu o seu coração se tornou pedra. Talvez você tenha retido como como a gente vê, né? Eu tenho uma paciente, ela tá aqui até, ela mora em Minas, e eu às vezes dou esse exemplo para ela, quando houve lá o rompimento, né, daquela das águas lá que aconteceu, era uma represa, né? E aquilo estava segurando aquelas águas, né? E quando rompeu tudo aquilo lá em 2019, foi água que veio, inundou a cidade, inundou tudo, né? Inundou tudo. Então, muitas vezes, nós estamos assim. Nós estamos assim. Nós estamos fazendo com que a barragem, o rio de Deus, a barragem de Deus na nossa vida fique preso, né? Quando houve esse rompimento da barragem lá em Brumadinho, foi em 2019. Então, quando nós retemos as nossas lágrimas, quando nós seguramos, quando nós estamos ali, né? Existe como nessas barragens, nós estamos barrando o rio de Deus na nossa vida. Só que isso causa ansiedade, isso causa problemas na nossa mente, no nosso corpo. Porque nós estamos impedindo o fluir natural de Deus. Então, que você venha romper hoje, que haja um rompimento dessa barragem que você está impedindo do rio de Deus correr em você.
do rio de Deus correr em você. Então, essa lágrima que você segura, muitas vezes ela é o que vai regar a semente da ressurreição de Deus na sua vida. Existe uma ressurreição de Deus na tua direção. Por isso, não reprima o pranto, o choro, a lágrima quando ele vier durante a oração. Não limpe o rosto antes do tempo. Não pense assim, ai, eu não vou chorar. Ai, meu Deus, o que que vão pensar de mim? Eu digo para você que quando você atrai a presença de Deus, quando você atrai o lugar secreto, quando você tem essa intimidade com Ele, eu posso dizer para você que lavando a louça, o seu coração se derrama. Limpando o banheiro da sua casa, o seu coração se derrama. Quando você está dirigindo, o seu coração se derrama. No ordinário, como nós falamos aqui no primeiro dia do discipulado, no ordinário, você atrai tanto a presença dele que o seu coração se derrama. E essas lágrimas você colhe depois. Por isso eu digo para você, não reprima. Quando o Espírito Santo vem, quando as lágrimas vêm, não limpe o rosto antes do tempo, porque cada lágrima o Senhor está transcrevendo, Ele sabe o significado de cada lágrima tua. E enquanto você derrama as suas lágrimas, o Espírito Santo ele pode estar intercedendo através do choro, através da lágrima. O céu está se movendo mesmo quando a tua voz está em silêncio. E você está derramando teu coração através das lágrimas. Há dores que o Senhor não apaga. Ele transforma. A gente vê no Salmo 23, o Senhor ele fala, ainda que eu ande, Davi fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Quer dizer, ele não está dizendo, talvez um dia, quem sabe eu ande. Não, eu sei que eu vou andar. O Senhor ele não nos tira da dor, mas ele transforma a dor em testemunho. Ele faz com que a dor sirva para nós como ensinamento e crescimento. Então, a dor, ela vem como um aprendizado. As dores que o Senhor não apaga em você, ele transforma. As lágrimas que caem no chão, elas caem no odre de Deus, no odre de Deus. Guarde isso no teu coração. E é através disso que ele transcreve, ele escreve cada lágrima, o significado de cada uma. Que hoje você entre no quarto secreto e você diga, Pai, eu entrego a Ti as minhas lágrimas, as que caírem, as que ficarem presas, cada uma delas, Senhor, que se torne uma intercessão, que o que hoje dói em mim, Senhor, amanhã frutifique em frutos. Que você diga assim, quando eu não souber o que dizer, que o teu Espírito ore por mim. Quando o meu peito apertar, que a tua presença me envolva como consolo e fogo. Que as minhas lágrimas não sejam um fim, mas o início de algo novo. Que você possa dizer, Jesus, tu também chorou por amor, por compaixão, por dor. Me ensina a chorar contigo e não longe de ti. Que você diga isso para ele. Me ensina a chorar contigo, porque é melhor sofrer contigo do que errar, Senhor, do que viver longe da tua presença. Me ensina a chorar contigo do que longe de ti, Senhor. Que essa seja a tua oração hoje no teu quarto secreto. Existe uma canção que está aqui ao fundo até que fala muito sobre isso. Palavras, né? Que diz há momentos que não tem palavras, Senhor. Mas Ele está nesse lugar com você. Quando você atrai a presença dEle, quando não há palavras, Ele está aí com você. Então que você possa
no dia de hoje, meditar no Salmo 56:8, que você possa meditar em Romanos 8:26, que você leia, medite, que você entre no seu quarto secreto, fique em silêncio por alguns minutos e se permita sentir a presença de Deus. Se vier o choro, não interrompa o fluir de Deus. Se vier a calma, permaneça nela. E que você possa escrever no diário da tua jornada o que as minhas lágrimas estão dizendo a Deus hoje. Por que ou por que tenho chorado em oração? O porquê ou por quem você tem chorado em oração? E, se possível, ore por alguém que também está chorando nesse tempo. Faça de sua dor uma ponte de intercessão. Quando as palavras cessam, as lágrimas se tornam oração. Que você coloque esse louvor aí na sua casa e deixa ele invadir o seu quarto secreto. Esse louvor é uma oração. Quando as lágrimas vierem, você terá o sinal de que Deus está nesse lugar. Porque quando você chora, Ele recolhe cada lágrima tua. Então, se for para chorar, chore na presença dEle, na presença do teu amado. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Pelo Senhor ser esse Pai tão amoroso, que decifra cada lágrima nossa. Chorar para Ti, Senhor, sofrer contigo, é melhor, Deus, do que errar, é melhor do que nos afastar de Ti. Espírito Santo, que esse coração seja invadido pela Tua presença, que essa pessoa não retenha mais o rio de Deus fluir na sua vida, que ela se derrame na Tua presença, que ela se derrame, Pai, no Teu altar, Senhor. Ah, Jesus, que ela venha entender que essas lágrimas virarão testemunho, Pai. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conhece tão bem, que o Senhor nos escolheu para esse propósito, porque o Senhor nos separou para esses 21 dias, porque o Senhor nos conhece. O Senhor é aquele que enxugará as lágrimas de todos os rostos, Pai. Ah, Deus, e removerá toda vergonha do seu povo. O Senhor nos promete isso em Isaías 25:8, Pai. E que isso aconteça na vida dessas queridas, Pai. Que elas possam entender que chorar na Tua presença é uma oração e que toda vez que elas derramam uma lágrima, o Senhor está ali, Pai, escrevendo cada uma delas e guardando no seu odre, para que no tempo certo elas venham se transformar em testemunho, Pai. Ah, Deus, que esse propósito, Deus, possa alcançar centenas, milhares de mulheres, Senhor. O que agora começa com poucas, se transforma em muitas, Deus. Eu sei que no tempo certo o Senhor fará, Pai. Aleluia, Senhor. Eu entrego a Ti cada vida que está aqui, Senhor, e te agradeço por cada uma que está nesse propósito no início dele, Pai.
E elas verão e irão testemunhar comigo, Deus, as centenas, as milhares de mulheres que o Senhor irá trazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa reagir a esse dia de hoje com as suas lágrimas aí. E que você deixe nos comentários aquilo que o Espírito Santo falou com você. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos amanhã, no 9º dia.